Bom, pessoal, olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da série de aulas que vai ser da temporada de aulas que vai ser equilíbrio químico. Eu falei para vocês que a gente vai ficar um mês aí vendo, mais ou menos, né? Que são 4 aulas. Então a gente está aqui para mais uma. Na aula de hoje a gente vai estar vendo deslocamento do equilíbrio e a gente também vai ver equilíbrio iônico. Então eu vou dividir a aula em duas partes também, igual a gente estava fazendo nas outras semanas, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem aí no chat para mim, que eu tô com ele aberto aqui, daí eu vejo, a gente já tira a dúvida. E se travar a aula, gente, me avisem para eu não ficar falando aqui, tá tudo travado. Aí vocês me falam, beleza? Mesmo combinado de todas as semanas. A primeira parte da aula, então, vamos lá, vai ser deslocamento do equilíbrio. O deslocamento do equilíbrio, gente, eu confesso, se o equilíbrio químico já é meio complicado, o deslocamento acaba sendo ainda mais, porque acaba sendo meio difícil de entender ele às vezes. O pessoal prefere decorar ele, porque fica mais fácil do que entender, mas eu não acho que seja o melhor jeito assim. Então, o que que a gente vai fazer? Ah, eu tô lá no final da aula. O que que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês de uma forma que eu acredito que seja uma forma que fixa bem na cabeça, que ajuda vocês a entender os deslocamentos, e aí ninguém precisa decorar nada. O negócio vai ser vocês olharem a reação química e analisarem ela, tudo bem? Então, o que é o deslocamento do equilíbrio primeiro? Vamos lembrar rapidamente o que é uma reação em equilíbrio químico, né? Uma reação em equilíbrio químico, então, que a gente viu, vamos voltar lá. É, é uma reação onde. Nossa, não era aqui que eu queria ir, mas pode ser. É uma reação onde o quê? Nós temos os reagentes, assim como nós temos em qualquer reação química, e esses reagentes vão formar os produtos da minha reação. Só que a partir de um certo momento, esses produtos que eu tenho, eles vão voltar a formar os reagentes. E aí a minha reação vai ficar nesse equilíbrio aqui, onde os produtos formam os reagentes e os reagentes formam os produtos, num ciclo, num looping. Quais são as coisas importantes que a gente tem que lembrar? Ao mesmo tempo que eu formo os reagentes, ao mesmo tempo que eu formo os produtos, perdão, os produtos vão formar os reagentes. Então, essas duas reações que nós temos aqui, que nós chamamos de reação direta, essa que vai, e inversa, a reação que volta, elas têm velocidades constantes, certo? Velocidade constante não, perdão. Velocidades iguais, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E o que vai ser constante aqui vai ser a concentração dos meus reagentes e dos meus produtos. Então, não vai mudar a concentração deles. Mas a reação química está acontecendo, mas não muda, certo? Então, essas são as duas principais características do equilíbrio químico, só lembrando rapidamente. Velocidade das reações são iguais e a concentração dos produtos e dos reagentes se mantém constante. Relembrando também que microscopicamente é como se a minha reação estivesse parada. Opa, ao contrário, eu tô bem hoje. Macroscopicamente é como se a minha reação química estivesse parada. A gente olha e não tem nada acontecendo. Porque ao mesmo tempo que eu consumo, eu formo, e ao mesmo tempo que eu formo, eu consumo. Mas microscopicamente tem coisa acontecendo. Então a reação química, quando ela entra no equilíbrio, ela não para. Embora pareça que ela parou, ela não para. Agora que a gente relembrou o que é equilíbrio químico, vamos trabalhar então com o deslocamento do equilíbrio. Para isso, a gente tem que entender o quê? Para o meu sistema químico, é assim, sensacional estar em equilíbrio químico. Porque ele não gasta, ele é um estado confortável para o sistema. Que ao mesmo tempo que ele forma, ele consome, ao mesmo tempo que ele consome, ele forma. As velocidades lá estão iguais. É um ciclo, gente. E o ciclo é uma coisa confortável. Então, o meu sistema, ele adora estar em equilíbrio químico. Ele ama. Então, a gente tem que estar entendendo isso, que para o sistema é favorável estar em equilíbrio. Mas, eu não coloquei a definição ótima, então eu vou falar para vocês. O que acontece? O Le Chatelier é um moço que estudou o equilíbrio químico, e quando ele estudou o equilíbrio químico, ele percebeu que nós poderíamos fazer coisas para tirar o meu sistema do equilíbrio. Então, por exemplo, o meu sistema está em equilíbrio, eu vou lá e aumento a temperatura dele. Ele não vai mais continuar em equilíbrio, porque como fala, as condições que aquele meu sistema estava.
Isso a gente fala que seria como eu interromper o meu equilíbrio químico. É como se eu tivesse. Pensa assim, gente, ó, você tá ali quietinho, sentado assistindo TV, de boinha, você tá em equilíbrio. Aí a sua mãe chega e fala: filho, vai lavar a louça. Então, ela interrompeu o seu equilíbrio químico. É exatamente isso que o Le Chatelier falava que a gente faz com o equilíbrio. A gente vai estar interrompendo ele. Mas eu não acabei de falar para vocês que o sistema adora estar em equilíbrio? Ele adora. Então, o sistema vai fazer de tudo para voltar para o equilíbrio químico. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai deslocar o seu equilíbrio de forma a mudar aquela condição que eu coloquei nele para ele voltar para o equilíbrio químico. Falando assim, fica muito assim, abstrato, eu acho. Então, eu vou dar os exemplos para vocês, e aí vocês vejam se vocês entendem. E aí a gente vai discutir sobre isso. Voltando para o exemplo da louça, por exemplo, sua mãe fala para você lavar a louça, ela vai perturbar o seu equilíbrio químico. Você fazer o contrário do que ela falou para você fazer é você ir lá lavar a louça logo para voltar para o seu equilíbrio. Então é basicamente isso que o sistema vai fazer. Vamos parar de falar de louça e vamos falar de química, que fica mais fácil de entender. Primeiramente, vamos trabalhar então com a concentração dos reagentes. Gente, ó, qualquer dúvida vocês mandem aí, porque esse assunto é complicado. A gente tem que raciocinar juntos, então vocês mandem aí, tá? Primeiramente, vamos lembrar lá do sistema em equilíbrio, né? Ó, eu tenho uma certa quantidade de mols dos reagentes reagindo, formando os meus produtos, e essa certa quantidade de produtos vai se decompor formando os reagentes. Beleza. O que vai acontecer se eu aumentar a concentração dos meus reagentes? Vamos pensar assim, ó. Quando eu tava com o meu sistema em equilíbrio, fixa de produto, porque em equilíbrio, então era constante essa concentração. Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu estou perturbando o equilíbrio químico. Então, esse sistema não está mais em equilíbrio. Mas ele gosta de estar em equilíbrio. Então, se eu aumentei a concentração dos reagentes, ele vai fazer o contrário do que eu fiz para voltar a estar ao equilíbrio. Então, quando eu aumento a concentração dos reagentes, para esse sistema voltar ao equilíbrio, ele tem que diminuir a concentração dos reagentes. E para eu diminuir a concentração dos reagentes, eu preciso consumir eles, certo? Se eu consumo essa quantidade de reagente que eu coloquei a mais, ele diminui de novo. E aí meu sistema volta ao equilíbrio. Quanto mais eu consumo esses reagentes, mais produto eu formo, certo? Porque se eu consumo desse lado, vai formar desse lado. Então, a gente diz que quando eu aumento a concentração dos reagentes, o meu equilíbrio é deslocado no sentido da reação direta. Por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de reagente, o sistema vai querer diminuir a quantidade para voltar a ficar no equilíbrio. Se eu consumo esses reagentes, eu formo mais desses produtos aqui. Então, e formar esses produtos aqui significa favorecer a reação direta. Por isso que a gente fala que o deslocamento é no sentido dos produtos, da reação direta. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro caso de deslocamento do equilíbrio, então. Quando eu aumento a quantidade dos reagentes, eu vou ter que consumir eles, então a gente favorece a reação direta. Eu quero todo mundo falando aí se tá tudo bem ou não. Se tem dúvida, fala qual dúvida que é, para a gente continuar a aula. Ok? Fez sentido na cabeça de vocês isso que eu expliquei? Da gente sempre fazer o contrário do que a perturbação fez. Se a minha perturbação aumentou os reagentes, eu tenho que diminuir os reagentes. Para eu diminuir os reagentes, eu tenho que formar mais produtos. Para eu formar mais produtos, o deslocamento é para esse lado aqui. E exatamente isso, Maria. Se eu desloco para a direita, eu formo mais produtos. Se eu formo produtos, eu consumi os reagentes e aí meu equilíbrio volta ao que estava antes. Eu não falo direita e esquerda, gente, porque eu já sou ruim de direita e esquerda ao vivo, né? Aí a gente tem a tela do computador que inverte a minha tela, e daí eu não sei de que lado vocês estão, então daí eu falo deslocar para reação direta ou para reação inversa. Tudo bem?
Gente, quem não falou nada, se tá tudo bem ou não, é porque entendeu ou porque tá com vergonha de perguntar? O que que é? Fala aí pra mim. Não precisa ter medo, nem vergonha, nem nada. Se não entendeu, a gente explica de novo, de outras formas. Ah, tudo certo. Então, beleza. Tem pouco aluno, gente. Eu consigo contar quantos tudo certo eu recebi. Bom, cadê? Falta gente responder ainda, mas eu vou continuar então. E aí, se esse pessoal tiver dúvida, me manda mensagem. Se tiver com vergonha, me manda lá no WhatsApp, tá? No WhatsApp. Então vamos lá. Bom, se a gente pode aumentar a concentração dos reagentes, a gente também pode diminuir a concentração dos reagentes, certo? Então, o meu sistema pode diminuir a concentração dos reagentes. Aí, pessoal, é só a gente ter um raciocínio inverso, né? Se eu vou lá e diminuo a concentração dos reagentes, o sistema que estava em equilíbrio tem que aumentar a concentração dos reagentes para voltar para o equilíbrio. Então, e para eu ter mais desses reagentes, eu preciso formar mais deles. Então, o sistema precisa formar mais deles. Por isso que quando a gente diminui a concentração dos reagentes, a gente favorece o deslocamento do equilíbrio da reação inversa. Então, vai estar deslocando para cá, ó. Vocês conseguem acompanhar a setinha aqui? Se eu diminuo a concentração dos reagentes, vai deslocar para o lado dos reagentes. Tranquilo? Nesse caso, é só isso também. Beleza? Então, gente, ó, eu vou tocando o barco. Se vocês tiverem dúvida, vocês falam, hein? Ok, então. Aí, ó, o mesmo raciocínio vale para os produtos também, só que é o mesmo raciocínio inverso, no caso, né? Se eu aumento a concentração dos produtos, eu tenho que consumir eles. Para eu consumir esses produtos, eu desloco a reação no sentido da reação inversa também, ou seja, na formação dos reagentes. E se eu diminuo a concentração desses produtos aqui, eu desloco a reação no sentido da reação direta, porque se eu diminuo a concentração deles, o sistema tem que aumentar. Para aumentar, ele vai querer produzir mais. Então, é essa reação aqui que eu tenho que favorecer. Tudo bem, pessoal? Concentração dos reagentes era só isso. Então, vamos ver se a gente pode pensar desse jeito, ó. Se eu diminuo a concentração aqui, é porque assim, a gente não pode falar onde tem mais, onde tem menos, que a gente não vai saber, certo? A gente pode até saber numericamente, mas tudo vai depender do que você faz. Se você aumenta de um lado, por exemplo, aqui, a gente diminuiu a concentração dos reagentes. Não, ó, Pedro, não necessariamente, né? Ó, porque, ó, se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu vou ter que deslocar para o lado deles, certo? Então a gente não pode falar que o deslocamento é sempre para o lado que tem mais. Porque nesse caso aqui, por exemplo, a gente está diminuindo a concentração dos reagentes, então está diminuindo a quantidade deles, mas a gente está deslocando para o lado deles para produzir mais. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Então sempre pensem assim. O sistema fez uma coisa, a gente fez uma coisa para perturbar o equilíbrio do sistema, o sistema vai querer fazer o contrário do que a gente fez, certo? Se eu aumento nos produtos, ele desloca diretamente. Vamos lá, Ana, ó. Se eu aumentar aqui, vamos voltar aqui, porque talvez a seta confunda vocês. Pronto, ó. Se eu aumentar aqui nos produtos, se eu aumentar, o sistema vai querer diminuir, certo? Então, ele desloca no sentido da reação inversa. Porque para diminuir essa quantidade de produto que eu aumentei, ele tem que consumir isso que eu aumentei. E para consumir esse aqui, a gente tem que produzir esse aqui. Por isso que se eu aumento a concentração dos produtos, a gente desloca no sentido da reação inversa. Tudo bem, Ana? Fez sentido aí para você? Entrou? Que eu ia falar? É isso mesmo. Ok, explica o dos produtos de novo. Ah, Maria, você tinha perguntado isso também. Tudo bem, então? Então, se eu diminuo os produtos, ele vai ter que consumir, desloca no sentido
E agora, gente, eu falei certo ou eu confundi? Deixa eu ver o que a Ana falou. Isso, eu falei certo, sim. Se eu aumento aqui, a gente desloca para cá. E se eu diminuo os produtos, a gente desloca no sentido direto, para produzir eles. Se eu diminuo, eu tenho que produzir. Se eu aumento, eu tenho que consumir. Todo mundo fez sentido para todo mundo. Ótimo, amei. Então, vamos para a próxima condição de deslocamento do equilíbrio. Vou preparar uma listinha para vocês em que eu quero só ler. Gente, a próxima condição de deslocamento do equilíbrio é a pressão. Como que vai funcionar aqui no caso da pressão? Vamos lembrar que pressão é para os reagentes no estado gasoso, né? Reagentes e produtos no estado gasoso. E aí o que acontece? Lembrando que pressão é a força que o gás exerce na parede do recipiente, certo? São as pancadas que ele dá na parede do recipiente. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando eu aumento a pressão do sistema, vamos pensar assim, se eu aumentei a pressão do sistema, a reação que estava no equilíbrio vai querer abaixar a pressão do sistema, certo? Se eu deslocar para onde tem mais gás, eu vou formar mais gás, então daí a minha pressão aumenta. E aí não é isso que eu quero. Então, ó, quando eu aumento a pressão do sistema, eu quero abaixar, o sistema vai querer abaixar ela, então a gente vai deslocar para onde tem menos gás, menos mols. Tudo bem? Agora, se eu diminuo a pressão do sistema, o sistema vai querer aumentar ela de volta. Para aumentar, a gente vai deslocar para onde tem mais gás, mais mols. Lembrando que onde tem mais gás, mais choques, por isso eu aumento a pressão. Onde tem menos gás, menos choques, por isso eu diminuo a pressão. Falando assim, fica muito abstrato, então eu trouxe exemplos para vocês, obviamente. Vamos lá para o exemplo número 1. Ó, nós temos 2 mols de um reagente gasoso X aleatório desse lado aqui dos reagentes, e nós temos 1 mol do lado dos produtos. Agora, vamos lá. Se eu aumento a pressão, o sistema vai querer diminuir a pressão, certo? Para eu diminuir a pressão, eu tenho que deslocar onde eu tenho menos gás, porque menos gás faz menos pressão. Por isso que a gente desloca essa reação para o sentido da reação direta. Ou para facilitar a nossa vida, eu coloquei uma seta aqui. Agora sim. Então, a gente vai deslocar para cá. Tudo bem? Pessoal, se não tiver tudo bem, vocês avisem aí, tá? Agora eu vou diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão no sistema, ele vai querer aumentar a pressão de volta. Então, a gente vai deslocar para onde tem mais gás. Porque mais gás, mais choques na parede, maior a pressão. Então, a gente vai estar aumentando a pressão daí. Então, quando eu diminuo a pressão, eu desloco para o lado onde eu tenho mais mols do reagente, né? Por isso que se eu diminuir a pressão nesse caso aqui, a gente vai deslocar para cá. Tudo bem? Gente, se eu tiver 10 reagentes, eu tenho que somar o número de mols dos 10 reagentes para ver de que lado que dá mais, tá? Aqui eu trouxe um exemplo que só tem um reagente e um produto de cada lado, mas se eu tivesse 2, por exemplo, a gente teria que somar os 2, ok? O número de mols dos 2 para saber de que lado que tem mais. Tudo bem? Então, para esse exemplo aqui, fica desse jeito o deslocamento. Mas vai depender das reações que a gente tem. Ah, eu trouxe um aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, isso é só medir pelo número de mols que eu tenho dos reagentes no estado gasoso. É bem simples. Agora, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Se eu aumentar a pressão, então eu aumentei a pressão, o sistema vai querer diminuir a pressão para voltar para o equilíbrio. Para eu diminuir a pressão, eu desloco para onde tem menos mols. Certo? De que lado a gente tem menos mols? Aqui onde eu tenho 1 mol, ou aqui desse lado onde eu tenho 2 mols no total. Então, ó, do lado dos reagentes a gente tem 1 mol e do lado dos produtos a gente tem 2 mols. Nesse caso aqui, ó, quando eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido da reação inversa, ó. Então, eu vou deslocar no sentido dos reagentes da reação, dos produtos da reação inversa, né? Que são os reagentes da reação direta.
mas a gente fala em reação, então a gente vai deslocar no sentido da reação inversa, que é para cá. Agora, neste caso aqui, ó, se eu diminuir a pressão, o sistema vai querer aumentar a pressão para voltar a ficar no equilíbrio. Então, a gente vai deslocar para o sentido da onde tem mais mols, que no caso é aqui, ó, porque aqui eu tenho 2 mols ao todo. Então, quando eu diminuo a pressão nesse caso aqui, eu desloco no sentido da reação direta. Tudo bem? Então, quando vocês olharem e falarem assim, eu desloco para cá ou eu desloco para lá, é só vocês lembrarem. Deslocar para cá, ó, é reação direta e deslocar para cá é reação inversa. Certo? Ah lá, o Pedro falou que tudo faz sentido agora. Ótimo. Pessoal, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu isso aqui, ó, da pressão? É o que eu falo. Você decorar deslocamento de equilíbrio é muita coisa para decorar. É pressão, concentração, temperatura. Agora, você entender o que está acontecendo e tentar raciocinar em cima daquilo que está acontecendo, fica mais fácil para vocês, eu acho. Tá? O resto do pessoal tá muito quieto. Cadê vocês? Vocês entenderam? Não entenderam? Em que parte que ficou dúvida? Falem aí para mim. Falem para a prof aí. Tranquilo, meninas? Tranquilo? De boa? O João não falou nada na aula de hoje, tá muito quieto. A Laura também tá quieta. Ah, então tá bom. Os exercícios geralmente vão dizer. Tem bastante exercício desse tipo, que é aquele lá de 3 afirmações para você falar qual tá certa e qual tá errada. Então, daí, nessas afirmações, eles falam: eu aumentei a pressão, eu desloquei para favorecer a formação. Ó, cuidado que eles falam assim, ó, por exemplo. E se eu diminuir a pressão dessa reação aqui, por exemplo, eu vou favorecer a formação do produto, eu vou favorecer a formação do S. Pô, se você diminuir a pressão aqui, você vai deslocar para esse sentido aqui, então você vai estar favorecendo a formação do S. Então tá certo? Também pode aparecer da seguinte forma: e se eu diminuir a pressão, eu vou favorecer o consumo do R. Bom, se você diminuir a pressão, você vai deslocar para cá, você vai estar favorecendo a formação desses aqui, então você também vai estar favorecendo o consumo desse aqui, porque para produzir esses aqui, você precisa consumir esse daqui. Então, também está certo. Então, isso são formas de como o deslocamento do equilíbrio pode aparecer. Tudo bem? Não sei se ficou claro para você. O meu tá começando a voltar agora. Vamos ver se destrava. Ai, gente, travou aqui também o meu. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, eu só sei que tá travado. Aí, voltou? Vocês estão me ouvindo, ótimo. Vocês escutam eu chorando, então, aqui, porque trava. Aí, aqui voltou, o meu voltou, gente. Voltou de vocês? Aí, então, quando o meu PowerPoint trava aqui, eu já sei que travou para vocês também. Agora voltou. Então, vamos lá finalizar essa parte de deslocamento do equilíbrio, gente. Ó, o último caso que a gente vai ver de deslocamento do equilíbrio é a temperatura. Aí eu quero que vocês puxem lá na memória de vocês, quando a gente estudou termoquímica. Temperatura, a gente tem que pensar, então, em como a temperatura ela é aplicada na reação química, né? Então, a gente tem que lembrar lá de ΔH. Mas isso aqui é fácil, vocês lembram, eu acho, né? Ó, ΔH maior que zero, no caso positivo, quer dizer que a minha reação é endotérmica, certo? Quando o exercício der o ΔH aqui no final da reação, ele sempre está falando da reação direta, ok? Então, aqui, ó, meu ΔH maior que zero quer dizer que a minha reação direta é endotérmica. Consequentemente, se a minha reação direta é endotérmica, a inversa é necessariamente exotérmica. É sempre o contrário, certo?
Agora, gente, a temperatura é um negócio complicado. Vamos raciocinar junto aqui. Ó. Então, eu vou aumentar a temperatura primeiramente. Ok, eu vou aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o meu sistema vai querer fazer o quê? Diminuir a temperatura, certo? Ó, o sistema sempre faz o contrário daquilo que eu faço. Então, se eu aumento a temperatura, o sistema vai querer diminuir a temperatura. Para eu diminuir a temperatura, eu preciso consumir o calor, certo? Então, ó, aumentar a temperatura é eu fornecer calor para o sistema. Se eu quero diminuir a temperatura, se o sistema quer diminuir a temperatura, ele tem que consumir esse calor que eu coloquei lá. Para consumir o calor, ele vai ter que, ó, vamos lá. Para consumir o calor, ele vai ter que absorver esse calor, que é endotérmico, ou ele vai ter que liberar mais calor ainda no calor que eu já coloquei lá, que é exotérmico. Tudo bem? Então, ó, se o sistema quer consumir o calor, o Pedro raciocinou lá. Então, ó, se o sistema quer consumir o calor, ele vai ter que absorver esse calor. Ele vai ter que receber esse calor para ele. Então, por isso que quando a gente aumenta a temperatura, a gente desloca no sentido da reação endotérmica. Tudo bem? Tranquilo? Agora, ó, eu vou lá e diminuo a temperatura do sistema. Se eu diminuir a temperatura do sistema, o sistema vai fazer o contrário, ele vai querer aumentar a temperatura do sistema. Para aumentar a temperatura do sistema, ele vai ter que liberar calor. Então, quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica, que nesse exemplo aqui é a reação inversa. E a endo é a reação direta, né? Tudo bem, meus queridos? Dúvidas aqui? Aí a gente tem o caso da reação exotérmica, né? Ó, aqui nesse exemplo, o ΔH é maior que zero, então a reação direta é exotérmica, consequentemente a inversa é endotérmica. Aí a gente vai ter o quê? Se eu aumentar a temperatura, o sistema vai ter que consumir esse calor que eu coloquei. Então a gente desloca no sentido da reação endotérmica, que nesse exemplo aqui é a reação inversa. Agora, se eu diminuo a temperatura, o sistema vai ter que aumentar a temperatura. De que forma que ele faz isso? Liberando calor. Por isso que eu favoreço a reação que é exotérmica, que é a minha reação direta. Resumindo aqui no caso da temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido da reação endotérmica. E quando eu diminuo a temperatura, eu desloco no sentido da reação exotérmica. Queridos da minha vida, vocês têm dúvidas em deslocamento do equilíbrio? Era isso, são esses 3 casos os principais. São esses 3 casos só, na verdade, não é principal não, é só esses mesmo. E não decorem, entendam que a gente vai fazer uma coisa no sistema e o sistema vai querer fazer o contrário para voltar a estar no equilíbrio. Tudo bem? Se vocês não têm dúvidas, falem aí para mim se tá tudo bem, para a gente finalizar essa primeira parte da aula e ir para a segunda parte. Vamos lá, então. Vamos lá. Mas, ó, é que você falou o contrário, né? Não é o sistema que vai aumentar, é você que vai aumentar e daí o sistema vai diminuir, entendeu? Porque, ó, peraí, eu vou falar os 2 casos. Isso, entendeu? Acho que sim. Eu vou repetir os 2 casos, então, para ficar bem claro para vocês. Não, que isso, fica tranquilo. Esse negócio confunde a cabeça mesmo. Às vezes até eu falei errado, eu falei trocando, então é normal. Ó, quando eu vou lá no sistema e aumento a temperatura dele, o sistema vai querer diminuir a temperatura. Então, para diminuir essa temperatura, ele tem que consumir esse calor que eu coloquei lá a mais. Por isso que a gente favorece a reação endotérmica. Consumir o calor é absorver ele. Então, a gente favorece a reação endotérmica. Agora, se eu vou lá no sistema e diminuo a temperatura dele, o sistema vai querer aumentar a temperatura. Para aumentar, ele vai ter que liberar calor. Daí, eu favoreço a reação exotérmica. Tudo bem, queridos? Fechou a primeira parte da aula, então vamos para a segunda parte. Deixa a prof parar de gravar aqui. Então, quem tiver dúvida,
me manda lá um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, uma mensagem no Instagram, sei lá, sinal de fumaça, fala comigo, hein? Sem dúvidas aqui nessa aula.